Regiane Magalhães Boinain, do blog Canal Veredas do Texto, e hoje nós vamos estudar a classe gramatical verbo. Como é uma classe gramatical extensa, eu dividi o vídeo sobre verbos em algumas partes. Nesta primeira parte, nós vamos estudar o conceito e a estrutura do verbo. Lápis e papel na mão, atente-se a tudo. Qualquer dúvida é só deixar seu comentário aí que eu tiro a sua dúvida, ok? Um grande beijo! Mas o que é verbo? Verbo é uma classe gramatical variável que indica um processo situado em um tempo passado, presente ou futuro. Ao indicar um processo situado em um tempo, o verbo pode expressar uma ação. Por exemplo, eu ensino português e literatura pelo YouTube. Ação de ensinar. Ele pode indicar também um estado. Eu estou satisfeita com essa minha função. Com essa minha nova função. Eu estou satisfeita. Satisfeita é um adjetivo, é uma característica e o estou liga eu a esse adjetivo, a essa característica, a esse predicativo do sujeito. Então, nós temos aí um estado, verbo de estado. E pode indicar também um fenômeno da natureza. Choveu, relampejou, trovejou. Fique atento que às vezes o choveu pode vir num sentido metafórico. Por exemplo, nossa, naquela reunião do condomínio choveram reclamações. Que aí, nesse caso, não vai ser um fenômeno natural, mas sim uma ação de pipocaram manifestações, muitas manifestações aconteceram. Aí é uma ação, ok? O verbo apresenta em sua estrutura pequenas partes, que nós chamamos de morfemas. Esses morfemas, eles são divididos em radical, vogal temática e desinência. Dessas três partes, a única parte que em alguns verbos conjugados pode deixar de aparecer, pode não aparecer, é a vogal temática. Vamos ver cada parte. Radical, essa palavra radical, é a parte que tem a significação do verbo, É a parte que, quando você bate o olho, você identifica o significado. Então, você pega lá, namorar, o verbo namorar, o radical vai até namore, até o R. Por quê? Porque é aí que reside o significado da palavra. Vogal temática. A vogal temática é a vogal que identifica, que diz a que conjugação esse verbo pertence. Existem 3 conjugações na língua portuguesa. A vogal temática A indica que o verbo pertence à primeira conjugação. Exemplo com vogal temática A: amar, cantar, namorar, brincar, São os verbos que seguem o paradigma, o modelo da primeira conjugação. Tem a vogal temática A. A vogal temática E, verbos terminados em vender, ler. Esses verbos são verbos que seguem o paradigma da segunda conjugação, ok? Terceira conjugação, verbos que seguem o paradigma, que tem a vogal temática I, que segue o paradigma terceira, eles sempre terminam em sorrir, curtir, partir, ok? É muito importante que vocês saibam que o verbo por e seus derivados, eles pertencem à segunda conjugação. Apesar de terminar em or, em or, não existe uma quarta conjugação na língua portuguesa. Então, esse verbo por e derivados, compor, repor, supor, são verbos que lá no latim, língua mãe, eram terminados em er. Então, poer, compoer, supoer. Então, esses verbos, na nossa língua, eles seguem o modelo da segunda conjugação. Desinência. Da estrutura do verbo, a desinência é a parte que nós vamos nos ocupar mais. Não que as outras não sejam importantes, não é isso. É que a desinência, ela indica as flexões do verbo. Nas desinências, nós podemos identificar a flexão de número, que é singular e plural, a flexão de pessoa, que é primeira, segunda ou terceira pessoa. Lembrando que um verbo é de primeira pessoa quando ele é eu ou nós, de segunda pessoa quando ele é tu ou vós, e de terceira pessoa quando é ele, ela, eles, elas, ok? E podemos também identificar o modo indicativo expressa uma certeza, modo subjuntivo expressa uma incerteza, uma dúvida, uma possibilidade. E o modo imperativo, imperativo, imperare, mandar, no latim, mandar,
Então, indica um pedido, uma solicitação, uma ordem. E também, dentro da flexão, nós podemos perceber se esse verbo está no passado, no presente e no futuro. Agora que você chegou até aqui, é o momento de fazer alguns exercícios. Eu vou ler uma tira do Calvin. Às vezes, eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Que elementos participam da formação de tentou? Quando eu falo em elementos que participam da formação de tentou, eu estou falando da estrutura do verbo. Tentou é um verbo. Então, quando eu penso em estrutura do verbo, eu tenho que lembrar do radical, da vogal temática e da desinência. É importante que vocês saibam que, dentre esses elementos, o único que pode faltar, não aparecer, é a vogal temática. Tá? O radical e a desinência, eles sempre vão aparecer. Então, tentou. Tentou é um verbo conjugado que está no pretérito perfeito, está no passado, e ele veio do verbo tentar, que está no infinitivo. Peguem o tentar no infinitivo e eliminem o A, que é marca de vogal temática, e o R, que é marca de desinência. Quando eu tiro esse A, o que sobrou? Sobrou o radical tente. Isso significa que em tentou, o radical vai ser tente, ok? Eu já sei que a vogal temática de tentar é A, porque é um verbo de primeira conjugação. Só que este A não aparece no tentou. Então, eu não tenho vogal temática no verbo tentou. Eu tenho apenas o ou como desinência. Uma desinência que marca o tempo, passado, né, pretérito perfeito, marca o modo indicativo, e marca também o número e pessoa, porque tentou está na terceira pessoa do singular, ok? No próximo exercício 2, a respeito da forma verbal existem, qual é o radical? Existem é um verbo conjugado no presente e ele veio de existir. Existir é um verbo da terceira conjugação, existir. Tem o i, vogal temática. Quando eu elimino o ir, o que sobrou de existir? O existe, até o T. Isso significa que o radical de existem é até o T, existe, ok? É possível encontrar a vogal temática em existem? Lembrando que a vogal temática de existir é I. O I não aparece em existem. Então, não é possível encontrar a vogal temática aí, ok? Qual a desinência de existem? O que ela informa? A desinência é esse EM que aparece aí, existem, o EM. O que ela informa? Ela informa o tempo, que é presente, o modo, que é indicativo, então tempo e modo, o número, que é existem plural, né? E a pessoa, porque terceira pessoa do plural. Aqui nós temos neste slide mais alguns exercícios de estrutura do verbo também. Então vamos lá. Indique a estrutura das formas verbais. Compraríamos, vem de comprar. Comprar é um verbo de primeira conjugação, então eu tenho a vogal temática A. Tiro o A, sobrou compre, até o R. Então radical, compre. O A, vogal temática. Iríamos, desinência, ok? E se iríamos, ok? Ria é uma desinência de tempo e modo. E o mos é uma desinência de número e pessoa. Compreendestes. Compreendestes é um verbo conjugado na segunda pessoa do plural e ele veio de compreender. Elimina o er, o que sobrou? Compreende, radical. Então, compreendestes, o radical vai até esse D, compreende, ok? Barra aí. Vogal temática. Compreendestes vem de compreender. O E é a vogal temática. Então, logo após o radical, depois de compreende, eu tenho um E, vogal temática. Esse STs, tá? STs marca compreendestes, marca desinência ST, número e pessoa. E tempo e modo. Permitimos. Permitimos veio de permitir. Tiro o ir, o que nós temos? Temos o permite, né? Então, até o T, sem o I, tá? Até o T é o radical. Permitimos vem de permitir, vogal temática I. Então, esse I aí
é a vogal temática. Ah, lembrando que quando eu junto radical mais vogal temática, eu tenho tema. Então, permite, até o I é o tema. Radical mais vogal temática. E esse mos é uma desinência de número e pessoa. Ok? Desistíssemos. Desistíssemos vem do verbo desistir, da terceira conjugação. Quando eu penso em desistíssimos, desistir, tiro o ir, sobrou o quê? Desiste. Então, desiste, radical. Desistir, izinho, vogal temática, então eu tenho esse i, vogal temática. Juntando tudo, tema, né? E semos, se, é uma desinência de tempo e modo, e o mos de número e pessoa. Precisei. Precisei vem do verbo precisar. Precisar é um verbo de primeira conjugação porque tem a vogal temática A. Lembrando que o único elemento da estrutura do verbo que pode não aparecer é a vogal temática, tá? Então, precisei vem do verbo precisar, cuja vogal temática é A. Em precisei, eu não tenho vogal temática. Por quê? Precisei, precisar, tiro o ar sobre o precise de radical. Então, ali, precise. Esse ei aí não é uma vogal temática, é apenas uma desinência. Então, uma desinência de tempo, modo, número e pessoa. Identifique os verbos, exercício 4. Identifique os verbos e informe se eles exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Choveu mais do que o esperado para o mês de maio. Aqui ninguém está praticando ação, né? Então, choveu é um elemento da natureza, é um fenômeno natural. Os alunos escreveram uma notícia para o jornal do colégio. Escreveram, ação de escrever. Então, ação. Fechou a porta com tudo. Fechou, ação. Os alunos e eu estamos ansiosos para as férias de julho. Então, os alunos e eu estamos, é o nosso estado. Então, aqui, esse estamos, um verbo de estado, ok? Aqui neste exercício, eu pensei numa interação maior com a língua. Eu retirei um fragmento da música dos Mamonas Assassinas. Certamente, apesar de vocês serem novinhos, certamente vocês já ouviram, né? Então é uma musiquinha assim. Money que é good nós não have. Se nós revasse nós não tava aqui playando, mas nós precisa de workar. Money que é good nós não have. Se nós revasse nós não tava aqui workando, o nosso work é playar. O que é interessante desta música? Esta música faz uma brincadeira. Os Mamonas Assassinas conseguiram, eles eram irreverentes, conseguiam nas músicas fazer bastante humor. E aqui o lance da música é porque eles conseguiram juntar um radical do inglês, né? Bem entre aspas mesmo, porque tem alguns problemas aí, usando as desinências do português. Então, com isso, a música as palavras ficam engraçadas. E aí, dentro do português, eles usam uma variante informal da língua. O humor da música se dá pela criação de novas palavras, neologismos. Como essa banda conseguiu criar essas palavras? Assinale a resposta correta. Juntando o radical do português com a vogal temática do inglês e desinências do inglês, nós já vimos que não, né? Juntando o tema do inglês. Só para lembrar o que é tema em português, tema é a junção do radical mais a vogal temática. Ok? Juntando o tema do inglês com a vogal temática do português e desinência do inglês. Então, não, porque na verdade as desinências que são do português. Juntando o radical do inglês com desinências verbais do português, né? Então, é essa. Por quê? Porque eles workando, work, de trabalhar, e o NDO, workando, né? Playando, play, de tocar, e NDO. Então, eles usam as desinências do português com o radical do inglês, ok? Indique, na questão 2, que elemento da estrutura do verbo participa da formação de playando. Playando é o nosso tocando, né? Quer dizer, playando é uma brincadeira com o nosso tocando. Então, playando, né? Play, to play, de tocar, e esse NDO, né? E aqui tem esse azinho, que é uma vogal temática. Imagina tocando. Se eu pegasse o verbo tocando, né, o gerúndio,
Tocando veio de tocar. Tira o ar. O que sobrou? Sobrou toque de radical. Então, play, radical. Esse tocando, o A não é vogal temática? Então, esse Azinho de playando é a vogal temática. E o NDO é a desinência que marca o gerúndio, as ações que se estendem, né? Que estão em processamento. Então, playando, play radical, A vogal temática e NDO, desinência de gerúndio. Apesar de workar, questão 3, e playar não existirem na língua portuguesa, na música essas palavras equivalem a uma forma nominal. Qual é ela? O que ela indica? Nos slides seguintes, nas aulas seguintes, vocês vão aprender que forma nominal na língua portuguesa é infinitivo, quando o verbo termina em R, gerúndio, quando o verbo termina em NDO, e particípio, quando o verbo termina em doado, ido, cantado, vendido, lido. Aqui, quando eu falo workar, playar, equivaleria ao português ao work, no caso, trabalhar e tocar. Só que no dia a dia, no português informal, como é que sai esse trabalhar? Sai trabalhar, que bem, em português mais informal seria o trabalhar, né? Workar, cantar, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, usou-se aqui uma variante do português, uma variante bastante informal do português. Então, apesar de workar e playar não existirem na língua portuguesa, na música essas palavras equivalem a uma forma nominal. No caso, uma forma nominal infinitivo, workar, né? Trabalhar, playar, cantar, tocar. Qual é ela? É o infinitivo, tá? O que ela indica? Ela indica um verbo que está para acontecer. O infinitivo é um verbo, é o nome do verbo, é um verbo que está para acontecer, está pronto para ser, tá? Porque ele ainda não está conjugado. Workar e playar seguem o paradigma, o modelo dos verbos do nosso idioma. Então, workar, já disse para vocês que é o trabalhar, trabalhar. Playar, tocar, né? Tocar, que no dia a dia sai tocar. Eu vou tocar naquele bar, eu vou trabalhar, né? O R sai um R bem quase que não se percebe. Porém, como a canção se constrói com uma variante informal, há um problema do ponto de vista gramatical nesses verbos. Em que consiste esse problema? No português informal, na variante informal, é muito comum eliminar-se no momento da fala o R dos verbos no infinitivo. Então, eu vou estudar para a prova. Eu vou estudar para a prova. Na fala, sai o estudar, sem o R, que é o infinitivo do verbo. Eu vou estudar para a prova, né? Então, na escrita, isso não pode acontecer. Agora, eu vou estudar para a prova, parece que tá um estudar. E aqui acontece isso, o workar, playar. Ok? Até mais!